Então, muito boa tarde. Cumprimento a senhora e os senhores deputados, os peticionantes aqui presentes, Sr. Joaquim Alves Queiroz, José Carlos Alves da Silva e o senhor... Desculpe. Muito bem. O Sr. Walter Figueiredo. Bom, os peticionantes pretendem entregar um documento já na fase inicial da audição. Os serviços irão proceder à entrega. Dizer-lhes que esta audição, no âmbito das petições número 83 e 115, tem uma grelha de tempos previamente estabelecida, portanto, terão 10 minutos iniciais para fazerem a vossa apresentação, que poderão dividir entre ambos, e seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares. No final, terão novamente a palavra para responder às questões, às interpelações que eventualmente forem colocadas pela senhora e pelos senhores deputados. Então, passaria de imediato a palavra à senhora deputada Paula Margarido, em representação... Desculpe. Passo a palavra, em primeiro lugar, então, aos peticionantes. Os 10 minutos, entre os dois, dividem os 10 minutos. Vamos fazer a audição no âmbito da petição número 115, dividirão os 10 minutos entre ambos. Oficiais de Justiça. Ora, descontando tal número de oficiais de Justiça recém-contratados, constatamos um incremento de aproximadamente e apenas 90 oficiais de Justiça. Pelo Sr. ex-Procurador-Geral da República, Dr. Amadeu Guerra, na cerimónia de abertura do ano judicial, foi anunciado que a contratação dos 700 oficiais de Justiça, número esse que não corresponde à realidade, faltavam ainda 482 oficiais de Justiça só e apenas nos serviços do Ministério Público. Acresce que, pelo termos de conhecimento, que estima-se que nas Secretarias Judiciais e do Ministério Público faltem atualmente cerca de 1.500 oficiais de Justiça. De referir ainda que no concurso que determinou o ingresso dos 579 oficiais de Justiça, o mesmo é ferido de legalidade, uma vez que o mesmo, quanto aos requisitos de ingresso, violou de forma grosseira o atual Estatuto dos Funcionários Judiciais. Tal ilegalidade foi por parte dos sindicatos oficiais de Justiça alvo de impugnação judicial, tendo a competente ação sido proposta no TAF de Lisboa, e esperando saber a decisão ainda no decurso do período probatório destes novos oficiais de Justiça. Em caso de procedência de tal ação, avizinha-se, uma vez mais, indefinição e perturbação no sistema judicial. Na senda do objetivo que deu origem à nossa petição e que hoje estamos aqui a defender, em defesa da verdade dos oficiais de Justiça, importa repor, uma vez mais, a verdade aos portugueses. Por sucessivas e demasiadas vezes, a tutela e sucessivos governos têm faltado à verdade aos portugueses quando o tema são os oficiais de Justiça, pelo que se alerta para o seguinte: no mais recente caso, no dia 22 de janeiro de 2025, no programa A Grande Entrevista, RTP3, a ex-ma Sra. Ministra da Justiça, Dra. Rita Giudice, foi referido que os oficiais de Justiça não recebem horas suplementares ou extraordinárias, porque oferem um suplemento de dever de disponibilidade, e que os tribunais, até em 7ª e 2ª instância, já tinham dado razão ao Governo nesta temática. Ora, tais afirmações são completamente falsas e foram repudiadas através de uma carta aberta dirigida à ex-ma Sra. Ministra da Justiça,
pelos sindicatos oficiais de justiça. Não obstante, para que não restem dúvidas, importa esclarecer. Os oficiais de justiça não oferem qualquer suplemento de dever de disponibilidade. Os oficiais de justiça, estatutariamente, em alguns atos e diligências, são obrigados a ficar além do seu horário laboral, não oferecendo qualquer quantia pecuniária pelo seu trabalho extraordinário, nem tampouco recebem qualquer suplemento de forma a compensar as horas suplementares envolvidas. Os oficiais de justiça, ao contrário do referido, na cerimónia de abertura do ano judicial, não tiveram um suplemento de recuperação integrado no seu salário, apesar de tal integração já ter sido contemplada em pelo menos 2 orçamentos de Estado, nem tampouco esse suplemento existe para recompensar de alguma forma as horas extraordinárias envolvidas. O princípio da igualdade, como é de conhecimento de Vossa Excelência, está consagrado no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. E, em suma, muito por suma, trata-se de pôr igual o que é igual e diferente o que é diferente. Os professores são de igual modo como os oficiais de justiça, funcionários do Serviço da Função Pública. No mais recente acordo, os professores com a tutela, os professores justamente obtiveram a recuperação do tempo de serviço em que tiveram congeladas as progressões na carreira. Para quando é que será recuperado o tempo que os oficiais de justiça tiveram as progressões na carreira congeladas? Será necessário recorrer uma vez mais aos tribunais para os oficiais de justiça verem reconhecidos os seus direitos? O movimento de ingresso dos aludidos aos 570 oficiais de justiça foi completamente imoral para com os oficiais de justiça. Já o serviço, pois, sem que nada o fizesse prever, a Direção-Geral da Administração da Justiça procedeu à abertura de vagas existentes a norte que nunca tinham sido colocadas em anteriores movimentos, impossibilitando estes colegas, colocados nas regiões sul e centro do país, de se movimentarem para norte, não tendo a Direção-Geral da Administração da Justiça concedida a oportunidade de quem está deslocado nas áreas de residência há vários anos de concorrer para as mesmas. Relativamente aqui às propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda. O pagamento e integração do suplemento de recuperação processual no salário dos oficiais de justiça, constante no projeto de lei 127/16, primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar PCP, Partido Comunista Português, e a atribuição do suplemento por 14 meses com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021, constante no projeto de lei número 12/16, primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, são duas iniciativas de elementar justiça e que, no nosso entender, não necessitam da conclusão da revisão estatutária para que as mesmas sejam executadas. Aliás, além de justiça, é uma necessidade. Ao contrário do que é veiculado e a propaganda política, que se vem fazendo ao acordo alcançado entre o Governo e os sindicatos funcionários judiciais, em que contou com o incremento do suplemento dos 10% para os 13,5%, o mesmo não trouxe nenhuma pacificação ao setor da justiça. Aliás, pelas taxas de adesão, ainda no dia de ontem, em que houve uma adesão de cerca de 80% a 90% de oficiais de justiça à greve, tal pacificação, como facilmente se pode constatar, não foi alcançada. Urge a necessidade de criarmos aqui uma tabela remuneratória e criarmos uma carreira apelativa, que seja capaz de atrair pessoas capacitadas para o exercício das suas funções. Não são com estes parcos salários, que aliás, no mais recente movimento, temos a informação que já desistiram cerca de 100 candidatos, o que irá outra vez causar grandes transtornos nas secretarias judiciais, que iremos ter aqui a celeridade que tantas vezes é apelada na comunicação social. Se não dotarmos a justiça de meios, e meios, além de técnicos, recursos humanos, não temos uma justiça célere. E sem uma justiça célere, a mesma não pode ser apelidada de uma justiça justa. Poderá continuar, se assim entender, sim. Damos por terminada, então, a intervenção inicial. Muito obrigada, então. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido, do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada para 4 minutos de intervenção. Sra. Coordenadora, muito obrigada. Os nossos respeitosos cumprimentos à Sra. Coordenadora, aos senhores deputados aqui presentes, bem como também aqui aos senhores peticionários e, portanto, estamos aqui na petição número 115, em defesa da verdade e dos oficiais de justiça. Muito bem. Apresentadas que estão as vossas razões, dizer-vos em nome do Grupo Parlamentar do PSD o seguinte,
que para o grupo parlamentar do PSD e também para o governo que nós sustentamos aqui na Assembleia da República, os oficiais de justiça são um elemento essencial à administração da justiça. Porquê? Porque estamos todos em igualdade de circunstâncias, quando digo nós, porque eu sou advogada por profissão e, portanto, não consigo, ainda que na veste agora deputada, muitas vezes despir a toga. Para aqui vos dizer que quer os funcionários, quer os juízes, quer os advogados, são todos essenciais à administração da justiça. Agora, como bem deverão saber, e com certeza que saberão, porque a nossa casa não é diferente, e gerir a nossa casa não é diferente de gerir uma nação, muitas vezes os recursos são escassos e temos que, com parcimónia e com princípios, efetivamente administrar e entregar aquilo que é possível entregar dentro de critérios de razoabilidade. Isto para dizer que, durante alguns anos, nada foi feito relativamente aos funcionários, aos oficiais de justiça, mas que este Governo, desde a primeira hora, tem escutado todo o seu arrazoado, tem experienciado as dificuldades em termos remuneratórios e daí que tivesse já em 2024, efetivamente, recuperado aquele suplemento de... agora esqueci-me da designação, mas já o suplemento de recuperação processual. E, nessa medida, passámos de 10% para 13,5% e de 11 meses para 12 meses. Portanto, já um passo foi dado, também já passos foram dados aqui no que respeita ao recrutamento de funcionários judiciais, efetivamente com o recrutamento imediato inicial de 108 e depois também com o aviso e a abertura para o recrutamento externo de mais funcionários judiciais. E estamos agora também a encetar, neste caso o Governo, reuniões em vista da revisão do Estatuto dos Funcionários da Justiça, sendo certo que para o Governo é essencial que para que este processo possa ser iniciado e concluído, não é curial que estejamos aqui com avisos e pré-avisos de greve, porque todos temos que estar com muita seriedade nestas negociações e não com pressões que não se consideram adequadas. Isto para dizer o quê? Para dizer que claro que todos nós gostaríamos muito de que os nossos funcionários de justiça oferecessem muito mais do que estão a oferir, mas é um caminho que tem que se fazer com parcimónia, não colocando em causa todas as outras matérias governamentais. Agora, um caminho está a ser feito e não se pode dizer que, desde o momento em que este Governo tomou posse, que não tivesse dado atenção a uma parte importante, que é tão importante como as demais, ou seja, os funcionários de justiça, os nossos oficiais de justiça. Portanto, agradecemos muito este direito que exerceram no sentido de nos trazer esta petição que é para nós, com certeza, também objeto de devida e necessária apreciação, mas que não é descontextualizada de tudo o que o Governo da República já está a fazer nesta matéria. Considerarão que, com certeza, é pouco, mas creiam que, para um todo que é uma nação e para um Governo que tem, efetivamente, vários ministérios, alguma coisa já está aqui a ser feita, com muita seriedade e com muita vontade de ir ao encontro e percebendo a realidade dos funcionários judiciais. Muitas vezes ficam, outras vezes não ficam. A verdade é que não pode haver diligências sem que os mesmos estejam lá, de corpo e alma, e auxiliar a magistratura judicial e do Ministério Público, bem como os advogados. É para nós essencial que todos sejam tratados de igual modo, ainda que a igualdade tenha em consideração também estas especificidades de governar para um todo e em que depois temos que fazer uma seriação em face das prioridades, porque, volto a dizer, os recursos financeiros são escassos e temos que, com parcimónia, ir fazendo face às necessidades, por forma a que nenhuma expectativa fique gorada e, de uma forma muito séria e de uma forma muito digna, no sentido de auscultar as necessidades, este Governo tem feito o seu trabalho e desde a primeira hora que reuniu com os sindicatos que representam os senhores oficiais de justiça. Portanto, da nossa parte, creia que o PSD, e também em colaboração, porque efetivamente apoiamos o Governo da AD, tudo fará para que assim continue a ser, de uma forma muito honesta, também este novo estatuto que se crê que possa dar mais garantias aos funcionários judiciais, mas sem a pressão dos pré-avisos de greve, sem que efetivamente o Governo se sinta pressionado nesse sentido e as negociações possam decorrer de uma forma muito calma, acordada e cordial. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado relator André Rijo, em representação do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os colegas, cumprimentar também os peticionantes aqui presentes, agradecer-lhes muito a presença aqui e dar-lhes as boas-vindas a este grupo de trabalho da audição de peticionantes e audiências. Enfim, em primeiro lugar, gostaríamos de destacar e referir que, pese embora a petição número 83 não se faça representar, nós não deixamos de, não obstante não ser obrigatório por força do número de assinaturas que recolheu essa petição, não deixamos de sugerir que pudesse haver uma audição conjunta para podermos, de alguma forma, em petições muito semelhantes, ouvir ambas as vertentes daquilo que é a petição. Os oficiais de justiça são, de facto, a espinha dorsal do sistema judicial e responsáveis por garantir que a lei seja cumprida de forma justa, equitativa e célere. A vossa profissão exige, para além de conhecimento técnico, uma grande capacidade de resiliência, dedicação e compromisso com a verdade. Todos os dias lidam com os desafios da justiça, enfrentando um sistema complexo e, por vezes, também sobrecarregado. Sem dúvida que o reconhecimento do vosso trabalho, a melhoria das condições de vida, e neste caso de trabalho, e a revisão do Estatuto são questões que não podem deixar de ser atendidas. E o PS assumiu esse compromisso. Entretanto, como sabemos, a legislatura anterior foi interrompida em virtude da dissolução da Assembleia da República e, portanto, não foi possível concretizar todo o trabalho que estava previsto. No entanto, enfim, não podem existir quaisquer dúvidas que o Governo, seja ele de que partido for, independentemente da força política, deve reconhecer a importância da vossa função e garantir que as condições de trabalho sejam dignas do papel crucial que desempenham na sociedade. Pois são os oficiais de justiça os primeiros a garantir que a justiça seja acessível a todos e que os tribunais funcionem corretamente e que os direitos dos cidadãos sejam protegidos. Dito isto, até porque o tempo é limitado, cumpre-me dizer que, no que respeita à petição número 83, ela tem por base a solicitação ao Parlamento para agendamento para discussão e votação dos projetos de lei número 12 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 127 do PCP. Já que o acordo firmado entre o Governo e o Sindicato dos Funcionários Judiciais, em 5 de junho de 2024, não concretizou nem satisfez, enfim, pelo menos é o que entendemos, as reivindicações mais prementes da classe profissional, como aqui é peticionado. Quanto à iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, o mesmo será agendado por pedido do proponente e, portanto, é uma matéria que vamos analisar. Já quanto ao do PCP, e como de certo saberão, a mesma já foi, no passado dia 24 de janeiro, discutida e apreciada na generalidade, tendo sido rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS-PP. A abstenção do Partido Socialista na votação deste mesmo diploma foi na senda daquilo que temos defendido na legislatura atual, ou seja, o PS neste momento é partido da oposição e o Governo lidera, como não podia deixar de ser, é quem tem a legitimidade para liderar todos os processos negociais que têm estado com as diferentes classes profissionais e, obviamente, que, não obstante sabermos que também o Governo muitas vezes manipula um pouco a informação e os números, o que é verdade é que há um acordo que se traduziu não na atribuição de um suplemento de 13,5%, mas sim um aumento do suplemento de 10% para 13,5%. E, portanto, estamos a falar de 3,5% num suplemento de 10% e não no vencimento. O que faz com que tal acordo para um técnico de justiça auxiliar ou escrivão auxiliar, categorias de ingresso e início de carreira, resulte num aumento de 39,30 €, ainda sujeitos aos descontos obrigatórios legalmente considerados. O que não se percebe até porque, na legislatura anterior, o PSD apresentou o projeto de lei 668, onde propunha que o suplemento fosse concedido durante 14 meses por ano e considerando para o efeito o disposto no artigo 6º e no artigo 48 do Decreto-Lei 498 de 72. Enfim, sendo agora o Governo optou pelos 12 meses, enfim, ao invés daquilo que eram as reivindicações mais antigas na oposição. Mas, de todo modo, é uma mudança, como outras existirão, que naturalmente iremos, obviamente, oportunamente também sindicar. Realço que a Sra. Ministra da Justiça, na última audição regimental, há poucos dias, foi questionada por uma deputada do PS sobre quais as medidas que o Estatuto tinha, uma vez que esta apenas referiu genericamente algumas medidas, não as concretizando, nem havendo uma resposta clara. Obviamente é importante ouvir-vos também sobre aquilo que consideram ser as necessidades mais prementes e, por isso,
Gostaria de, obviamente, de perguntar, nesta oportunidade, se já há alguma proposta concreta da parte do Governo para alcançar esta chamada paz social, em que medida é que ela se concretiza na revisão do Estatuto, e também, se sim, quais é que são essas alterações que já foram propostas e o que é que para vós era fundamental e imperativo que, do ponto de vista da prioridade política, devesse ser consagrado neste processo negocial com o Governo para que essa paz social desejável possa ser alcançada. Portanto, eram estas as questões que gostaríamos de colocar nesta ocasião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, pelo Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero agradecer desde já a vossa presença nesta casa. De facto, como aqui tem sido dito, os oficiais de justiça são um pilar fundamental na tramitação material da justiça. São um dos maiores problemas que os tribunais têm. É também a opinião do Procurador-Geral da República, não apenas dele, mas, no fim, todos nós estamos a dizer o mesmo. É factual, não é uma questão que se possa discutir. Temos, por outro lado, uma carreira que não é atrativa. O que é que eu posso dizer em relação, em nome da bancada do Chega? Nós temos no nosso programa eleitoral várias medidas nesse sentido, não medidas, mas várias questões que queríamos tocar. Vou elencar algumas e depois já vou ao ponto da questão aqui do projeto de lei, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. Preencher os lugares vagos na carreira dos oficiais de justiça, também há falta de oficiais de justiça. Proceder ao recrutamento de emergência, tal como ainda agora referi. Integrar o suplemento de recuperação processual. Criar um regime especial de aposentação e acesso ao regime de pré-aposentação, isto também para que a carreira fique mais atrativa. E em relação a isso, posso dizer o seguinte. Em face daquilo que é o nosso programa eleitoral, nós cumprimos, e posso dizer que a 10 de novembro apresentamos um projeto de lei que propunha o pagamento do suplemento de recuperação processual e que, alterando o Decreto-Lei 485/99, que teve o voto contra do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, e a abstenção do PCP, PS e LIVRE. Apresentámos também um projeto de lei, uma proposta de lei para o orçamento deste ano, em que propunha realizar um levantamento das necessidades em cada tribunal, em cada jurisdição. Isso para termos assim uma visão mais macro, não que ela faça falta, porque os problemas estão identificados, mas ainda assim obtivemos também como voto contra PSD, CDS e a abstenção do PS, PCP e LIVRE. Portanto, aquilo que quero dizer é que vamos ser coerentes, consequentes e não iremos obstacularizar aquilo que são os projetos de lei aqui apresentados, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, quer por outro qualquer que vá no sentido daquilo que é necessário para essa carreira, independentemente de ser proposta nossa ou não. Portanto, se for benéfico, assim nós votaremos favoravelmente. E, para terminar, era também saber qual é o ponto da situação das negociações com o Governo, em relação à greve também, e quais seriam as vossas prioridades para o efeito. Obrigado. Sr. Deputado, terminou. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, pelo PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Boa tarde, muito obrigado e os meus cumprimentos aos representantes dos peticionantes aqui presentes. Queria dizer-vos que esta é uma matéria que temos vindo a acompanhar, como provavelmente será do vosso conhecimento, porque nós entendemos que os funcionários judiciais foram deixados para trás. A questão do Estatuto, da aprovação do Estatuto, que torna a carreira não só mais atrativa, mas que defina exatamente os conteúdos funcionais
das carreiras, da carreira de funcionários judiciais, foi deixado pela Ministra Paula Teixeira da Cruz, depois passou para a Ministra Francisca Vandona, para a Ministra Catarina Sarmento e Castro, está agora na Ministra atual e o problema não se resolve. Não é? E é preciso dizer que foi resolvido o problema das carreiras dos magistrados, quer dos juízes, quer dos magistrados do Ministério Público, incluindo, de facto, com significado financeiro, e não é aceitável que os funcionários judiciais tenham ficado para trás e que nem o suplemento de recuperação processual tenha sido integrado no vencimento. Este suplemento foi criado ao tempo era Ministro da Justiça, Dr. José Vera Jardim, e Primeiro-Ministro Jean António Guterres. Foi criado na altura por iniciativa do então Secretário de Estado da Justiça, e com a promessa de que logo seria uma solução provisória para garantir algum aumento salarial através da criação do suplemento e que logo possível seria integrado no vencimento. E essa integração no vencimento significaria ser pago a 14 meses. Bom, isso nunca foi feito e, portanto, aquele governo cessou funções, depois vieram outros governos, não retomaram a questão, mas ela foi sendo reivindicada, mas o que é facto é que de governo para governo essa integração nunca foi feita. E esse é um problema que nem esse, de facto, tem sido resolvido, muito menos problemas maiores, como seja, de facto, a clamorosa falta de funcionários judiciais e as dificuldades para que alguém se sinta atraído por ser funcionário judicial. Eu também fiquei surpreendido quando ouvi recentemente a Sra. Ministra dizer que havia um suplemento de disponibilidade, que eu nunca tinha ouvido falar dele, e agora confirmam que, de facto, não existe esse suplemento. O que eu sempre ouvi dizer é que os funcionários judiciais são obrigados, muito frequentemente, a trabalhar fora de horas, designadamente quando há aqueles processos em que os interrogatórios de arguidos se arrastam pela noite dentro, os funcionários judiciais lá têm que ficar, não é? Sem que houvesse uma compensação financeira por isso. Portanto, queria dizer que, inclusivamente, questões relacionadas com a aprovação do novo estatuto e com a integração do suplemento de recuperação processual no vencimento, conseguimos, inclusivamente, contribuir para que em orçamentos de Estado de anos anteriores, se tivesse sido mesmo consagrado no orçamento, sei que tenha sido, de facto, cumprido pelos governos, quando da execução orçamental respectiva. Mas insistimos e, portanto, queremos que, assim como os funcionários judiciais não têm outra alternativa que não seja lutar pelos seus legítimos direitos, nós entendemos que, enquanto deputados, o nosso dever é corresponder, no essencial, a essas reivindicações e lutar aqui para que elas venham a ser consagradas, e não desistiremos disso. Portanto, já por várias vezes que apresentámos iniciativas no sentido de procurar resolver os principais problemas, e é isso que, naturalmente, iremos continuar a fazer, e esperando que mais cedo que tarde, não é, estas reivindicações possam vir a ser satisfeitas, porque elas são justas e reparam, de facto, numa situação quer de injustiça absoluta, quer de injustiça relativamente a outras carreiras que conseguiram, de certa maneira, ver algumas das suas reivindicações satisfeitas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora novamente a palavra aos peticionantes da petição número 115 para responderem às questões, enfim, às interpelações da senhora e dos seus deputados. Tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, em nome dos oficiais de justiça, agradecer o reconhecimento pela nossa carreira e o reconhecimento que somos efetivamente uma espinha dorsal no sistema judicial. Só como podem compreender, os oficiais de justiça estão a receber essas palavras e não passamos de palavras há 24 anos. Nós somos o parente pobre do setor da justiça. Como o senhor ex-deputado, representante do grupo parlamentar do PCP, disse bem, o Governo e os governos e os seus sucessivos governos chegaram a acordo com os magistrados, dos judiciais e do Ministério Público, recentemente com a Polícia Judiciária, com os registros de notariado, e os oficiais de justiça foram sistematicamente e frequentemente ficando para trás. Somos, efetivamente, o parente pobre da justiça. Quanto às negociações em curso,
Os oficiais de justiça foram, salvo erro, para não estar aqui a mentir, para não faltar aqui à verdade, perto do dia 20 de dezembro, se não estou em erro, contemplados com uma proposta, no mínimo, surreal. A divisão da carreira em dois. A atribuição de grau de complexidade de nível 3 a uma parte da carreira e a atribuição do grau de complexidade de nível 2 a outra parte, sendo que a outra parte seriam adjuntos com 15 anos, ou menos de 15 anos que não tivessem o grau de licenciatura, e quem passasse para grau 3 seriam os escrivães de Direito, técnicos de Justiça principais, ou adjuntos que tivessem menos de 15 anos, mas que tivessem o grau de licenciatura. Nunca contemplaram os auxiliares para transitar automaticamente com a licenciatura para o grau 3, nunca. Os auxiliares ficaram esquecidos nessa proposta. Aliás, se calhar a grande parte dos licenciados neste momento na carreira dos oficiais de justiça são os auxiliares. E, se calhar, no meu entender, e no entender da maioria dos colegas oficiais de justiça, foi passarem as comissões de serviço ou as substituições dos lugares de chefia também para nível 3. Ora, poderia acontecer aqui o simples caso de um escrivão adjunto, um técnico de justiça adjunto, que estando há 2, 3 anos, ou se calhar até menos, a exercer a categoria de adjunto e que tivesse, por razões imperiosas do serviço, exercer um cargo de chefia por substituição há cerca de 1 mês ou 2, poder passar a nível 3. E outros adjuntos, com 14 anos, sem o grau de licenciatura, que até tinham uma experiência profissional do que esse colega, ficarem no grau 2. É só para verem aqui a tamanha proposta que nós fomos contemplados. Foi quase uma prenda de Natal. Na reunião subsequente, no ano de 2025, em janeiro, os sindicatos fizeram uma contraproposta antes dessa reunião, em que contemplasse o grau 3 para todos os oficiais de justiça, e é esta uma linha vermelha inultrapassável. Não vai haver apaziguação, paz nenhuma no setor da justiça, se os oficiais de justiça não transitarem todos para nível 3. É de tamanha injustiça estarmos a dividir a carreira. Mas fomos contemplados com uma proposta, fizemos uma contraproposta a dizer que passávamos todos para nível 3 e o Governo disse que não negociava com o setor em greves. O direito à greve é um direito constitucional. Se calhar, em vez de impuserem essa, ou seja, não negociarmos enquanto os senhores estejam em greve, que até foi proposta a suspensão das greves, que até foi proposta, se calhar também se limitavam sequer a dar uma resposta à contraproposta que lhes foi apresentada. E aí sim, se efetivamente a proposta do Governo ou a contraproposta fosse o nosso encalço, porque nós não queremos ser parte do problema, queremos ser parte da solução, nós suspendíamos a greve de bom grado e no princípio da boa-fé que é pautado. Mas não foi isso que aconteceu. Não vai haver protocolo negocial, pelo que tivemos conhecimento, irão ser agora celebradas 2 reuniões por semana e até dia 26 de fevereiro as partes, o Governo, entenda-se e sindicatos, acordaram em ter uma proposta estatutária elaborada, sempre com reserva, se não estou em erro. Essas reuniões que irão ser efetuadas serão sob sempre reserva. As nossas reivindicações são simples, e respondendo ali ao ex-Sr. Deputado do PS, atribuição do grau 3 a todos os oficiais de justiça, atribuição de uma tabela remuneratória que consagre, efetivamente, a grande responsabilidade que nós todos os dias somos sujeitos, que contemple o pagamento de trabalho suplementar, porque não podemos, no Estado de Direito, estar a exigir trabalho suplementar sem que o mesmo seja remunerado, e que nós não ganhamos, conforme já foi aqui dito, nenhum suplemento de dever de disponibilidade, e, conforme também foi aqui dito, o nosso suplemento de recuperação processual não tem caráter compensatório de horas suplementares desenvolvidas, e sim uma incapacidade de, à altura dos governos, fazerem ou aumentarem os salários dos trabalhadores, sempre com a promessa de integrar o suplemento no nosso salário, paga 14 meses, o que não aconteceu até à data, e que, em boa razão da verdade, e verdade seja feita, o único aumento que tivemos foi o aumento dos 10% para os 3,5%, que, conforme foi aqui dito, resulta num aumento salarial de 39,30 € brutos, que não é nada. Não é como uma carreira que a base salarial no início, que são neste momento 981 €, salvo erro,
mais o suplemento, também seja verdade que isto foi o último acordo alcançado com o Governo e que começou a pagar o suplemento também agora aos oficiais de justiça que ingressam na carreira, mas não são com estes salários que nós vamos atrair pessoas capacitadas para os nossos serviços. Os nossos serviços, neste momento, a nossa carreira serve como pontos para outras, para apanharem vínculo à função pública, para concorrerem para outras carreiras e terá que, em vez de andarmos a contratar, e isto na nossa humilde opinião, em vez de andarmos a contratar aqui e abrir concursos para a contratação de oficiais de justiça, que ao fim de nem uma semana desistem 100, que iremos resolver os problemas da justiça. Os problemas da justiça passam por uma valorização efetiva dos oficiais de justiça, a atribuição do grau 3 aos oficiais de justiça e, uma vez mais, conforme já aqui referi, nós estamos aqui para ser parte da solução e não do problema. Em momento algum atuamos de má fé. Se o Governo efetivamente se comprometer em nos apresentar uma proposta que vá ao encontro das nossas reivindicações, nós, a qualquer momento, e mostramos essa disponibilidade de suspender as greves em vigor. Porque nós estamos lá para trabalhar, não para fazer greves constantemente. Muito obrigada. Bom, chegou entretanto o primeiro peticionante da petição número 83. Vamos-lhe conceder também 10 minutos para fazer a apresentação da petição. Faz favor, tem a palavra. Muito boa tarde. Obrigado. Muito boa tarde, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, caros colegas, nós presentes. Antes de mais, penitenciar-me pelo atraso, que era uma coisa que eu procurei evitar a todo o tempo, mas infelizmente estive retido 5 horas no Intercidades, que vem desde Valença até Lisboa, com 2 horas de atraso e, portanto, foi só por isso que não pude comparecer à hora que estava agendada. E por isso penitencio-me dentro da responsabilidade que tenho por não ter escolhido um horário mais cedo e mais rápido. A nossa petição prende-se, a petição 83, prende-se com um assunto que já foi aqui aflorado e que é muito objetivo, que é a integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais. Vão-me permitir que de vez em quando eu me dirija ou faça referência aos funcionários judiciais ou oficiais de justiça. Porquê? Porque apesar de dentro da categoria dos funcionários judiciais haver diversas categorias, o certo é que elas foram se extinguindo e atualmente os oficiais de justiça não só cumprem as responsabilidades deles, como até responsabilidades que seriam de outras categorias. E, portanto, às vezes surgem as duas expressões. O recuperamento de recuperação processual, como Vossas Excelências sabem, nasceu em 1999, com o compromisso assumido pelo Ministro da Justiça, então, em funções, de que no final de 2020, ou seja, já para o ano 2021, estaria integrado no vencimento. Isso não aconteceu, apesar de diversos compromissos assumidos nessa altura e mais tarde, depois de diversas promessas também feitas por diversos partidos, e, mais recentemente, através de uma resolução já mais concreta em relação a essa questão, que foi a resolução 212 de 2019, aprovada na Assembleia da República, em que, efetivamente, sugeria ao Governo em funções que fizesse essa integração. Isso não aconteceu. Mais tarde, em 2 orçamentos consecutivos, que foi para 2020 e 2021, isso ficou plasmado nos orçamentos de Estado para esses anos. O acordo surge, nada disso se concretizou, não é? Porque senão não estaríamos aqui agora. O acordo que surgiu o ano passado, do aumento do suplemento de recuperação processual de 10 para 3,5, para além dos ganhos que já foram aqui mencionados e que são inexistentes principalmente, e vamos só falar de carreiras da área da justiça, relativamente à PJ, por exemplo, e relativamente aos guardas prisionais. E o montante também já foi referido. No meu caso são 30 euros e líquidos. Mas depois tem outros problemas, que é, esse acordo, parece-me a mim, que fez com que os autores das petições que nós hoje expugnamos para que sejam agendadas com urgência, sejam discutidas, sejam votadas e esperamos nós definitivamente aprovadas para a integração do suplemento,
fez com que, ou seja, esse acordo fez com que, provavelmente, os partidos autores destes projetos de lei achassem que com esse acordo, ou tivessem sido convencidos que com esse acordo, que o problema do suplemento e da integração do suplemento no vencimento dos funcionários estaria resolvida. Não está. Não está por várias razões. A primeira é porque este suplemento foi criado, tem um desenho jurídico e tem um objetivo estabelecido. Recuperação processual. Reparem que, hoje estamos em 2025, este suplemento foi criado em 1999, hoje este suplemento faz mais sentido do que, se calhar, na altura. Porquê? Não há capacidade de recrutar pessoas, as secretarias judiciais estão à míngua, a pressão do trabalho é maior, porque não só não se consegue recrutar, como há gente diariamente a sair para a aposentação, para além daquelas que nós não conhecemos os números, que transitam para outras carreiras mais atrativas. E, portanto, hoje os objetivos e os motivos que levaram à criação desse suplemento, hoje está mais atual que nunca. E isso traduz-se em quê? Se nós diariamente trabalhamos para recuperar atrasos e que já não são só por falta de pessoas minimamente habilitadas para isso, minimamente formadas, mas pela pressão do trabalho, o excesso do trabalho e a diminuição dos recursos humanos, não só me parece de uma inteira justiça a integração do suplemento no vencimento, como também me parece que esta Casa não pode fazer, ou seja, se não for hoje, amanhã não pode fazer de outra maneira. E porquê? Porque membros de governos em exercício de funções comprometeram-se a isso ao longo dos anos. Esta Casa já aprovou diversas iniciativas, duas delas transformadas em lei, em que a integração está lá plasmada. Não se percebe hoje porque é que isso não aconteceu. Mas reparem, o problema da integração do suplemento de recuperação processual, para além de valorizar, respeitar o esforço dos que ainda cá estão e que têm que se desdobrar em inúmeras funções por falta de mais recursos humanos, não só permeia e valoriza esse trabalho e esse esforço, como, finalmente, concretiza promessas, compromissos e leis ainda não cumpridas até hoje. Dizer-vos também que parece-me que poderá haver aqui uma tentação muito grande de quem está à frente desta problemática, porque estamos a tentar associar a recuperação do suplemento à revisão estatutária. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. E, antes de mais, a recuperação processual não decorre do Estatuto dos Funcionários Judiciais. Decorre de uma necessidade de tornar a carreira minimamente atrativa e mais bem remunerada. Reparem que aquilo que nós estamos a falar, vou-vos dar o meu caso, que corresponde a mais ou menos 4.000 casos, a 4.000 funcionários judiciais, que é esta integração do que falta de 2 meses no vencimento, traduz num aumento de 400 euros anuais. Quando nós comparamos isso com aumentos de 300 euros mensais de outras carreiras, não me parece que seja minimamente aceitável que alguém possa, como já fizeram no passado em relação a isso, levantar questões de limitações orçamentais ou coisa que valha. E, portanto, esta integração do suplemento permite exatamente fazer isso. Valorizar e respeitar o trabalho das pessoas, neste caso dos funcionários judiciais, respeitar e também valorizar os compromissos assumidos por agentes governativos em exercício de funções e, afinal, dar um sinal de que
estaremos no bom caminho para amanhã termos profissionais mais motivados, mas também mais bem pagos de acordo com a responsabilidade das funções que exercem. E reparem que o problema que se põe ao querer colar o recuperamento, o suplemento de recuperação processual ao Estatuto, vem procurar também diminuir os direitos destes trabalhadores, aonde? Naquilo que ainda há bocado foi referido. Ao longo dos anos correu a narrativa de que o suplemento de recuperação processual cobria a disponibilidade permanente e cobria as horas extraordinárias. O que é facto é que estes anos todos nunca cobriu nada disso, nunca serviu para isso, e os funcionários estes anos todos nunca receberam uma hora extra, nem nunca receberam qualquer suplemento por disponibilidade permanente. E deixem-me só terminar dizendo isto. O que é curioso é que há uma lei de 1998 que discorre tudo sobre disponibilidade permanente nos tribunais. É um suplemento que é pago 20% do vencimento, 14 meses por ano. Essa lei é de 1998. O nosso suplemento é de 1999. Não tem nada a ver com disponibilidade permanente. A recuperação processual, mais os funcionários judiciais até hoje, sempre asseguraram a disponibilidade permanente que os tribunais têm que ter para assegurar o serviço à comunidade. Nunca se negou a isso, mas nunca recebeu um cêntimo por isso, nem pelas horas extraordinárias. Muito obrigada. Perguntava aos senhores deputados, à senhora deputada, se tem alguma questão a colocar relativamente a esta petição. O senhor deputado relator André Rios já o fez, a talho de foice. A senhora deputada Paula Margarido tem a palavra. Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Senhor peticionante, Paula Margarida, aqui deputada eleita pelo Grupo Parlamentar do PSD, falou ainda há pouco na sua exposição, que muito agradecemos, porque dá aqui um panorama, de facto, da problemática que vos aflige, mas falou que tinham sido feitas promessas e que não foram as mesmas concretizadas. Gostaria que nos recordasse, porque de facto não estou, pelo menos da parte do grupo, do governo que nós apoiamos, não estou a vislumbrar que tenham sido feitas promessas e, portanto, muito gostaria de ter os esclarecimentos de Vossa Excelência nesta matéria. Muito obrigada e, mais uma vez, agradecer o exemplar direito e dever de cidadania que aqui tiveram com a apresentação desta petição, ainda que possamos ter aqui alguns entendimentos diferentes, não em termos materiais, mas a questão é mesmo os recursos financeiros, como deve imaginar, o dinheiro efetivamente não dá para fazer face a todas as necessidades, ainda que as reclamações possam ser justas, mas que temos com alguma parcimónia gerir os recursos que temos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Nuno Gabriel. Obrigado, Sra. Presidente. Novamente, vou ser breve, até em função do plenário que começa às 15. Só dizer o seguinte, repetir aqui um pouco o que eu disse há pouco na outra petição. O maior problema dos tribunais é a falta de oficiais de justiça e a falta de condições de trabalho que têm. Há falta de oficiais de justiça, a carreira não é atrativa. O Chega apresentou um projeto de lei para integrar o suplemento de recuperação processual que foi chumbada. Está na hora de resolver, passar à ação e deixar as palavras e resolver o problema destes profissionais. Nós seremos coerentes e votaremos qualquer proposta a projeto de lei que vá nesse sentido, seja ou não proposta do Chega, e o ponto da situação já o disse em relação às negociações, portanto não tenho mais nada a acrescentar até em função da hora. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Rios, peço desculpa, não tinha visto que pretendia falar. Tem a palavra, então. Indiferente. Muito obrigado. Muito rápido também, até porque o plenário, como disse o Sr. Deputado Nuno Gabriel, está prestes a iniciar. No fundo, enquanto relatores, tomámos a opção de sugerir que pudesse ser agendada também aqui a audição dos peticionantes da petição número 83, não obstante o número de assinaturas recolhido não obrigar a tal diligência. No entanto, parece-nos que foi útil a sua presença aqui, não obstante o atraso que teve, mas obviamente deixou-nos aqui também algumas considerações relevantes. O Partido Socialista, enfim, neste momento é a oposição, não conseguiu concluir o processo negocial que estava em curso na legislatura anterior
porque ela não chegou ao seu termo, como é do conhecimento público. Nós temos acompanhado os projetos de resolução nesta matéria e mesmo o processo legislativo que já foi votado, o Partido Socialista absteve-se até porque tem uma posição de princípio que deve ser o partido do Governo, que ainda por cima está em negociações com as diferentes classes profissionais que deve tomar a dianteira deste processo e depois faremos a avaliação política que temos que fazer, mas obviamente reconhecemos o trabalho, a necessidade, até porque, como disse aqui o Sr. Deputado António Filipe, historicamente foi um Governo do Partido Socialista que iniciou este suplemento e tudo mais e, portanto, naturalmente acompanharemos com certeza esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra. Só meio minuto, temos que ir embora. Sobre esta matéria, eu já falei sobre ela. Queria só dizer que, relativamente à petição em concreto, eu diria que a forma já foi satisfeita, a substância é que não. Ou seja, de facto, o projeto foi agendado, o PCP foi rejeitado há poucos dias atrás e, portanto, nós não desistiremos. Em próxima sessão legislativa, se o problema não for resolvido até lá, insistiremos. Eu há pouco queria dizer quem é o nome do Secretário de Estado que foi o inspirador da criação deste suplemento, mas na altura tive um lapso de memória, foi o conselheiro Matos Fernandes, quando era Secretário de Estado da Justiça, imagina. Já o filho dele foi ministro e deixou de ser e ainda o problema não foi resolvido. Sr. Deputado, não sei se o primeiro peticionante, muito rapidamente, porque estamos mesmo já em cima do plenário, pretende acrescentar alguma coisa. Só responder à doutora Paula Margarido, no sentido de informar que o compromisso mais sério, ou seja, mais objetivo que tivemos foi inicialmente quando nasceu o suplemento de recuperação processual, pela mão do então Ministro da Justiça, Dr. Vera Jardim. Depois disso temos tido promessas de o partido ao qual Vossa Excelência pertence, da mesma maneira que o partido a que o Dr. André também pertence, no sentido de resolver essa questão. Muito rapidamente, o ano passado, no Orçamento de Estado para 2024, o então líder parlamentar do PSD, o Dr. Pimenta Sarmento, Joaquim Sarmento, peço desculpa, atual Ministro das Finanças, fez juntar uma alteração ao Orçamento de Estado para 2024, precisamente, acho que é número 515C, precisamente a pedir ao Governo, então em funções, que novamente inserisse no Orçamento de Estado a integração do suplemento a pagar por 14 meses. E, portanto, o que é que acontece agora? O Dr. Joaquim Sarmento é Ministro das Finanças, tem a faca e o queijo na mão, perdoem-me a expressão, para resolver esse assunto e agora é um problema. E, portanto, estes compromissos que nós, quando os recebemos, pugnamos que são sérios, que são para concretizar, vindo de quem vem, não podemos achar outra coisa, mas depois, mudando de posição, sendo o partido que está no governo ou o partido que está na oposição, essa visão muda completamente. E reparem, eu não me queria alongar muito, mas queria dizer isso. Acreditem que é absolutamente essencial que a integração de suplemento seja feita. E nem me parece que tenha que ser feita no Parlamento. A doutora Francisca Van Dunen, em 2017, comprometeu-se com os sindicatos a integrá-lo, nem que fosse ela a fazer o decreto-lei. Isso nunca aconteceu. Para alterar e integrar. O que é que nós queremos? É que, reparem, a integração em termos de orçamento, custo para o Estado, comparado com outras revisões, é incomparavelmente menor. Mas dá um sinal muito forte aos funcionários judiciais que podem confiar em quem está a negociar com eles e com quem está a tentar desenhar um futuro melhor, mais bem pago e mais motivador para a carreira e que também possa atrair gente com talento. Porque reparem, o que está a acontecer hoje, a maior parte dos 570 que já desistiram, mais de 100, muitos deles que entraram, não entraram para ficar aqui, entraram para ganhar o vínculo, para depois saltarem para carreiras mais atrativas. Essa é a realidade. E nós vamos continuar com o mesmo problema. E, portanto, reparem, numa situação em que eu faço greve, não há julgamentos mediáticos para fazer, não há eventualmente até pessoas que estão detidas que têm que ser libertadas porque não há as condições para se realizar as diligências, não se percebe como é que, sendo nós que asseguramos na maior parte das vezes direitos, liberdades e garantias em permanência,
seja um problema tão grande transformar aquilo que hoje é um de recuperação processual pago em 12 meses para integrar no vencimento e ser pago juntamente também com o 13º e com o 14º mês. Agradeço a vossa disponibilidade, peço desculpa pelo atraso. Muito obrigada. Damos então por concluída esta audição. Muito obrigada à Sra. Deputada, aos Srs. Deputados e aos peticionantes aqui presentes. Continuação de bom trabalho. Obrigada.